Vamos lá. Me foi pedido para preparar alguma coisa para vocês e, na verdade, eu meio que já tinha preparado para o dia que a gente fosse se reencontrar. Então, assim, a gente vai, antes de começar no que a gente está estudando essa semana, que é o livro de Mosias, que eu tenho mandado as mensagenzinhas para vocês e vou mandar o vídeo amanhã também. A gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente viu até agora, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, peço que vocês tenham paciência para assistir até o fim. Vamos começar por primeiro Nef. O que acontece no livro de primeiro Nef? Leí, que é pai de Nef, tem uma visão e da visão ele é orientado a fugir de Jerusalém, porque Jerusalém vai ser destruída. Ele não foi o único profeta que teve essa visão, outros também tiveram e pagaram com a vida, e ele foi orientado a sair de Jerusalém. E ele vai embora com a família de Jerusalém, abandona tudo. Lamã e Lemuel, que são filhos de Leí, murmuram muito, mas acabam indo também. Nef, diferente, além de obedecer, ele ora ao Senhor para poder ter o testemunho e poder seguir com o pai sem reclamar, né? E aí eles recebem algumas ordens, como voltar a Jerusalém para buscar as placas de latão, que não foi uma tarefa fácil, mas que eles conseguem recuperar essas placas. Saria recebe um testemunho sobre a ida deles de Jerusalém. Até então, Saria estava indo com o marido numa boa, né? Mas é nesse momento, quando os filhos conseguem voltar de Jerusalém com as placas e em vida, salvos, né? É que ela tem um testemunho real de que realmente foi o Senhor que falou com seu marido, mandando eles saírem de Jerusalém. Eles acabam obedecendo uma outra ordem, que era para voltar a Jerusalém, para buscar as filhas de Ismael, para que pudesse terem esposas. Leí tem a visão da árvore da vida, que a gente chegou a ver isso em sala, né? Todos os significados dos símbolos lá, né? Da árvore da vida. Nef deseja ver as coisas que seu pai viu, e é dado a ele esse direito de ver, né? Nef tem as mesmas visões que o pai teve. Eles recebem ali a Rona para guiar eles no deserto. Nef é instruído a construir um navio. Obedece. Durante a caminhada deles no deserto, nascem mais 2 filhos de Leí, Jacó e José. E Nef começa a fazer um registro de todas as coisas que estavam acontecendo, os ensinamentos. Isso aqui é a parte histórica. Talvez eu tenha pulado alguma coisa aqui, eu já tinha preparado isso para vocês podem acrescentar alguma coisa. Isso é o livro de primeiro Nef. Ensinamento. O que fica de ensinamento no livro de primeiro Nef? Guardar os mandamentos. Obediência. Aliás, obediência sempre. Casamento eterno. Plano de salvação. Amor ao Pai Celestial. Estudar e examinar as Escrituras. A importância de obter o seu próprio testemunho. Nada de andar com a luz dos outros. O amor de Deus. Deus revela as suas verdades se buscarmos diligentemente. Deus nos ensina a resistir à influência de Satanás. A fé leva à ação, não só orar, a ação, agir. E se guardarmos os mandamentos de Deus, Ele vai nos ajudar a enfrentar os desafios. E por último, não menos importante, que eu separei aqui, o Senhor vai coligar Israel nos últimos dias. Provavelmente os dias que a gente está vivendo. E aí a gente passa para o livro de 2º Nef. Leí já com uma idade avançada, ensina sobre retidão, livre-arbítrio, abençoa sua posteridade, abençoa os filhos. A gente chegou a ver isso em sala também. Leí morre, os nefitas se separam e aí nascem, né, os lamanitas e nefitas, né? Os nefitas constroem um templo. Jacó vê Jesus Cristo em seu ministério. Jacó por diversas vezes cita o livro de Isaías, a gente chegou a ver isso em sala também, né? Sempre testificando Jesus Cristo, sua vida, ministério, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo e a nossa eterna dependência, se nós quisermos um dia voltar à presença do Pai Celestial. Ensinamentos que eu separei de 2º Nef. Retidão, livre-arbítrio, a gente chegou a ver isso em sala. Liberdade e arbítrio. Nós temos os dois. Devemos ser felizes. A importância dos templos. Nossos lares e as congregações de Sião podem e devem ser lugar de segurança e refúgio. Nos dias de hoje, então, não resta dúvida de que esse é um ensinamento real para os nossos dias.
O caminho reto é acreditar em Cristo. Tudo o que o Senhor faz é motivado por seu amor por nós. Tudo é por nós. Satanás faz de tudo para nos enganar. Acho que também ninguém tem dúvida disso, né? Quem perseverar até o fim será salvo. E o Espírito Santo nos mostrará tudo o que devemos fazer. Isso foi o que eu separei do livro de 2 Nefe. E aí, a gente vem para o livro de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é irmão de Nefe. Lembra que eu falei que 2 filhos nasceram no deserto? Esse foi o primeiro que nasceu no deserto, Jacó. Um filho muito especial. O que a gente separou aqui de importante desse livro? O povo de Nefe, que agora é denominado Nefita, começam a prosperar. E aí vem aquele ciclo que a gente vê no livro de Mórmon várias vezes, né? Eles prosperam, e aí eles caem em orgulho, e aí se arrependem, e aí prosperam, caem em orgulho, se arrependem. Os orgulhosos, que eles começam a cair, eles têm problema de castidade, torna-se um povo iníquo. E Jacó exorta muito isso. Ele ensina a alegoria das oliveiras, aparece Serém, um anticristo, que ele exige um sinal, e ele recebe o sinal. E antes de morrer, Serém testifica de Cristo e o poder do Espírito Santo. O que a gente aprende do livro de Jacó? Evitar o orgulho. O Senhor se deleita na castidade. Se estivermos com os olhos fitos no Salvador, não seremos enganados. Um convite para trabalhar na obra do Senhor. Restauração do Evangelho. Coligação de Israel. De novo. Conforme a retidão aumenta, os iníquos são destruídos. Também ensinou sobre o milênio. E aí vem o livro de Enos. Enos é filho de Jacó, que é irmão de Nefe, que é filho de Leí. Enos ora fervorosamente um dia inteiro. E ele recebe perdão dos seus pecados por causa de sua fé. Os nefitas procuram reconduzir os lamanitas, mas o ódio dos lamanitas é muito maior do que qualquer boa vontade de qualquer outra pessoa. O que a gente aprende muito de ensinamento que fica do livro de Enos? Fé, oração. A oração pode ser respondida, fé e oração. Basicamente é isso. Eu mandei para vocês um vídeo sobre essa passagem de Enos, um vídeo lindo. Quem não assistiu, se quiser, não tiver mais, me pede que eu mando para vocês. E aí vem o livro de Jarão. Jarão é filho de Enos, que é filho de Jacó, que é irmão de Nefe, que é filho de Leí. Enos esperava... Enos começa a escrever para conservar a genealogia. O povo de Nefe torna-se forte e guardam a lei de Moisés. Os lamanitas, por sua vez, estão em maior número e se deleitam em homicídios. Olha que beleza. Os nefitas são prósperos em ouro, prata, coisas preciosas. O que fica de ensinamento do livro de Jarão? Genealogia, história da família, plano de salvação, santificar o dia do Senhor, guardar os mandamentos leva à prosperidade, e os que não guardam os mandamentos serão eliminados. E aí nós temos o livro de Omni. Omni é filho de Jarão, que é filho de Enos, que é filho de Jacó, que é irmão de Nefe, que é filho de Leí. O livro de Omni é bem pequenininho, né? E ele fala sobre um monte de, né? Porque Omni passa para... Eu anotei, né? Porque não dá para decorar, né? Passa para Amaron, Amaron passa para seu irmão Quemes, Quemes passa para Abinadom, Abinadom passa para Amaleque, e Amaleque passa para o rei Benjamim. Eles encontram o seguinte, eles encontram o povo de Zarahemla, continuam em guerra, lamanitas e nefitas. Mosias se torna rei, Benjamim, filho de Mosias, começa a reinar e recebe esses registros para continuar a fazer esses registros. Rei Benjamim estabelece paz no reinado dele. O que a gente aprende? O Senhor livra os justos. Deus é o Santo de Israel. Dons de espírito. O que é bom vem do Senhor, o que é mal vem do diabo. Jejum, oração, perseverar até o fim. Agora a gente vai falar sobre palavras de Mórmon. Deixa eu só interromper aqui um minutinho, eu já volto. Vamos continuar. E aí vem o livro de Palavras de Mórmon. Palavras de Mórmon é um livro pequenininho, ele não tem sequência, ele é um livro que está... Na verdade, Mórmon está compilando todos esses escritos, né? E ele é orientado pelo Senhor a incluir esses livros, que é 1º Nefe, 2º Nefe, Jacó, Enos, Jarão e Omni.
incluir nesse primeiro bloco de escritura. Por quê? Vocês lembram lá na história da igreja, aquelas placas que foram perdidas, aquelas 116 placas, né? Elas estavam aqui também. Quando o Mormon estava fazendo isso, elas estavam aqui também. Só que o Senhor já sabia que elas iam ser perdidas. Por isso ele pediu que botasse isso. Só que quando Joseph Smith perde essas placas, a gente não perde nada. Porque o conteúdo dessas placas vem a ser o mesmo conteúdo dessas placas menores que Mormon foi orientado a colocar aqui. Então, é como se fosse assim, para a gente poder entender. O filme do Harry Potter. Você lê o filme do Harry Potter, tem um monte de coisa, um monte de detalhe. Você vê o filme, tem a mesma história, mas não tem a riqueza de detalhes. É como se o livro de Leir, que foi perdido, fosse o filme, que tem toda a história, mas não tem detalhes, e as placas menores fosse o livro, que tem a mesma história do filme, mas com riqueza de detalhes. Na ocasião, o Mormon não sabia por que ele foi orientado a colocar, a incluir. Mas ele foi obediente e incluiu. O senhor já sabia que essas placas seriam perdidas e Joseph Smith foi orientado a não retraduzir essas placas, então a gente não teve perda nenhuma, né? Então, e aí agora Mormon explica o seguinte, daqui para frente a organização são das placas maiores. A gente vai continuar vendo ensinamentos importantes a respeito de Jesus Cristo e histórias de reinos, de guerras e contendas e o que a gente precisa aprender. O que a gente precisa entender aqui? Esse primeiro bloco é a tradução das placas menores e agora o próximo das placas maiores. Próximo vídeo eu vou estar mandando para vocês, já atualizando o nosso estudo, vou estar mandando junto com esse o vídeo do livro de Mosias, do Vem Segue dessa semana, e para o próximo vídeo que eu fizer a gente já está atualizado no cronograma das nossas aulas. Espero que vocês assistam, espero que vocês gostem. Se quiserem mandar algum comentário, você esqueceu de falar disso, não falou, podem mandar, a gente pode conversar. Espero que vocês aproveitem essa quarentena da melhor forma, que vocês possam estar estudando, tem mais tempo, não tem desculpa. E se quiserem compartilhar alguma coisa, quiser me mandar para eu botar no grupo na lista de transmissão, eu boto também. Quiser que todo mundo veja, não tem problema, a gente compartilha também. Sou muito grata por essa oportunidade e sei que nós estamos vivendo dias especiais, dias que nós estamos tendo a oportunidade de ser provado em tudo que a gente aprende. E aí a gente vai descobrir o quanto nós somos bons alunos ou não. Então que vocês aproveitem esse vídeo, se quiserem mandar comentário, fiquem à vontade. Um beijo virtual para todos vocês.